aprendendo a estender a mão. Esta é a lição número 1 da classe de juvenis. Para esta aula, os hinos sugeridos são 175, 409 e 426. Você tem estendido a mão ao necessitado? Como é a sua postura na igreja e na sociedade? A importância do companheirismo e da unidade conforme Efésios. Somos o corpo de Cristo. Você é parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Jesus Cristo é a cabeça e nós somos membros do seu corpo. Nós devemos, na igreja, exercer aquilo que nós chamamos de companheirismo, ajudar o próximo, ajudar o nosso irmão, a nossa irmã. E como vamos fazer isto? Simples. Na nossa classe, por exemplo, nos departamentos, nós devemos sempre estar prontos a ajudar ao pastor da igreja, ao dirigente da igreja, para que o trabalho continue sendo exercido com excelência. Nós sabemos que nós fazemos parte do corpo da igreja. Portanto, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E como nós somos parte integrante da igreja, o que nós devemos fazer? Ajudar uns aos outros. É isso que nós devemos fazer. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Por que nós somos o corpo de Cristo? Porque fazemos parte da igreja. E o que é a igreja? O corpo de Cristo. Então nós devemos ter sempre isso em nossa mente, no nosso coração, que nós devemos sempre ajudar o próximo. Estamos ligados uns com os outros. Você nunca viu um corpo ter vida distante da cabeça ou uma cabeça longe do corpo? Também nunca viu um membro do corpo que esteja fora do corpo e sobreviva. Minha mãe sempre dizia para mim, você não esquece a cabeça porque, exatamente isso, porque é colada no corpo. Ou no pescoço, né? O que o pescoço é? O pescoço é parte do corpo. Quando nós, se alguém, por exemplo, a barata ainda sobrevive um bocado de tempo sem a cabeça, né? Mas alguns dias, na verdade. Bom, nós somos um corpo ligados. Por exemplo, por mais que você, independente do seu tamanho, se você porventura assim, cortar o dedo, por exemplo, você vai sentir dor. Mas não deveria fazer, não deveria sentir, né? Por quê? Porque o corpo, ele é totalmente interligado. Tudo que acontece num determinado lugar do corpo, você sentirá. Se você cortar um dedo, se você se queimar, por exemplo, ou qualquer coisa que aconteça no seu corpo, ou sentir um lugar, você pisar, por exemplo, num lugar muito gelado, você vai sentir. Por quê? Porque o corpo é todo interligado ao nosso cérebro. E nosso cérebro fica na cabeça. Inclusive, curiosamente, o cérebro é a única parte do corpo que não sente dor. Olha que curioso. Então, tudo que acontece no seu corpo, você sente. Por quê? Porque você está totalmente interligado. Quando alguém, por alguma razão, perde a cabeça, o que acontece? O corpo morre. Por isso que é importante que nós devemos estar ligados à igreja. Por quê? Porque sem a cabeça, que é Cristo, nós morremos. Nós devemos sempre estar com este pensamento, compreender que Jesus é a cabeça da igreja. Portanto, como nós somos fazemos parte da igreja, nós somos membros da igreja, nós somos partes da igreja. Portanto, é impossível uma pessoa que não está indo à igreja, por exemplo, que é o caso dos desigrejados, ele está vivo espiritualmente. Não é possível. Não é possível. Por quê? Porque ele está desligado da cabeça. Aí volta a pergunta aqui. Alguém que está, uma parte do corpo, ou um membro do corpo, que está desligado da cabeça, vai sobreviver? De maneira nenhuma. Estamos ligados a Jesus Cristo. Se somos o corpo de Cristo e se estamos ligados uns aos outros, precisamos estar conectados com Jesus através do seu Espírito Santo em nós. Nós devemos sempre estar ligados. Existe uma questão muito curiosa que
que as pessoas falam a respeito de pessoas gêmeas, que quando um gêmeo sente uma coisa, o outro também sente. Eu não sei se isso é verídico, até porque eu não tenho muito contato com pessoas gêmeas. Mas, de modo geral, quando nós somos corpo de Cristo, né, membros da igreja, portanto, fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos compreender que nós precisamos estar conectados a Cristo. Nós precisamos estar ligados ao Senhor. Porque quem não está ligado ao Senhor está morto. Então nós devemos compreender que nós estamos totalmente ligados a Cristo. Existe, né? Um hino antigo, a beça, que eu gostava dele, a beça. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados. Eu acho esse hino lindo, mas eu cantando só o sangue do Cordeiro, né? Então veja que é uma questão perfeita. Nós devemos estar sempre ligados uns aos outros. Por quê? Porque somos conectados a Cristo. Então o que nós temos tudo em comum? Cristo. Por quê? Porque Cristo é na cabeça da igreja. O espírito participativo e de cooperação no lar e na igreja. O espírito participativo no lar. Como você lida com os pedidos que sua mãe e seu pai lhe fazem dentro de casa? Você ajuda nos afazeres domésticos? Você expressa o caráter de Jesus do portão para dentro de sua casa? Aqui é uma questão muito interessante e importante que você compreenda este negócio. Aí você vai falar assim, mas eu sou um homem. Mais uma razão para você ficar ligado nesse negócio. Por quê? Porque primeiro que a igreja, o que é a igreja? É a extensão da sua casa. Se você está bem em sua casa, a igreja que você está também está bem. Por quê? Porque você está bem também. Agora, qual é o ponto crucial aqui? Uma coisa eu posso ser cristão na igreja, mas e dentro de casa? Como é que é? Porque na igreja, até a pessoa que não é cristã vai se comportar como cristão. Tem pessoas, por exemplo, que falam assim, eu não vou na igreja porque eu não estou vestido adequadamente, não é bom eu ir de qualquer maneira. Até a pessoa que não é cristã, de modo geral, eles têm um certo receio de ir à igreja. De qualquer forma, eles entram, às vezes entram até de bermuda ou de boné, e entram assim, meio desconfiados. Por quê? Porque eles não se sentem muito bem. Por quê? Porque eles sabem que ali passa que não é muito o ambiente para estar vestido daquela maneira. Então, na igreja, de modo geral, é fácil ser cristão, porque ali está todo mundo entre irmãos, né? Um ambiente é propício, então é tranquilo. Agora, e dentro de casa que ninguém está vendo? Como é que é? Como é que você responde a sua mãe ou seu pai quando eles te pedem para fazer um serviço doméstico, por exemplo? Quando a sua mãe, minha filha, meu filho, lava a louça para a mamãe, como é que você responde? Ah, mãe, eu estou ocupada. Ah, mãe, eu estou ocupado. Não, você precisa ser obediente à sua mãe e ao seu pai. E por que isso é importante para o homem? Não é só o serviço doméstico, aqui não é somente para as meninas. É claro que existe uma cobrança um pouco maior para as meninas, é verdade. Mas por que isso é importante para o homem? Porque você é homem. E você lava uma louça, por exemplo, forra a sua cama, varre a casa, ilustra os móveis, faz todo o trabalho, lava a roupa, coisa do tipo. O que isso significa? Isso significa que quando você se casar, quando a sua amada esposa passar por uma situação difícil, né, de repente ter um bebê, por exemplo, precisa ficar de resguardo, você sabe fazer absolutamente tudo. Você vai conseguir dar completo apoio para a sua amada esposa. Isso aqui é um dos pontos. Então, quando uma pessoa que é homem cuida da casa dos seus pais, quando ele crescer, ou se casar, ou se porventura preferir ficar solteiro, se é que ele ficar solteiro, ele sabe exatamente o que fazer. Ele não depende de pagar empregada, por exemplo, ele não precisa de absolutamente ninguém, ele vai fazer do jeito dele, do jeito que ele gosta. Então,
é importante que você seja obediente aos seus pais nesse sentido. E também porque quando você é obediente aos seus pais, você reflete o mandamento do Senhor, que nos diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando você está obedecendo à sua mãe e ao seu pai, que é a principal honra que uma pessoa pode dar aos seus pais, é obedecê-los, você está fazendo o quê? Um bem para você, você está fazendo com que você viva mais. O espírito participativo na igreja. No templo você não apenas assiste ao culto, mas adora a Deus, edifica seus amigos, pratica a comunhão e expõe o amor de Deus que você recebeu quando aceitou a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Como é que você participa na igreja? O pastor, ele tem algumas questões muito interessantes. Muitas vezes as pessoas dizem, o pastor não faz nada. Às vezes engano seu. O pastor faz muita coisa, só que muitas delas nós não vemos. Nós que somos ovelhas, nós geralmente não vemos. E por isso ele depende muito de certas circunstâncias, ele depende de obreiros, ele depende de muita coisa para continuar o trabalho. Então, quando você, que é uma pessoa que está jovem, se dispõe a fazer algo, né, participar das programações, por exemplo, da igreja, você precisa fazer uma obra, por exemplo, talvez você não saiba fazer a obra, né? Eu vou te dar um exemplo aqui, você talvez não seja um pintor, você não saiba pintar, e o templo vai ser pintado. Aí você chega para o seu pastor e fala, olha pastor, eu não sei pintar, eu não sei como é que faz, mas eu estou aqui porque eu sei que quando pinta, suja um pouco o chão, eu estou aqui, eu limpo o chão. Você já está ajudando e está ajudando muito. Aquilo ali pode fazer um diferencial enorme na vida de uma pessoa, né? Ali na vida do pastor e da igreja, porque o teu bom exemplo, você sabe fazer quase nada, mas o quase nada que você sabe fazer, você se dispõe a fazer. E é muito melhor ter uma pessoa que não sabe fazer quase nada, mas que se dispõe a fazer, do que uma pessoa que sabe fazer tudo, mas não se dispõe a fazer nada. Então você vai fazer a diferença. O espírito participativo na sociedade. Dentre as missões da igreja, uma aponta para cima, adorar a Deus. Outra aponta para o lado, edificar uns aos outros. Mas há outra que aponta para fora, evangelizar os perdidos. Então nós temos aqui 3 pontos da igreja. O primeiro, que é adorar a Deus. Nós vamos para a igreja para adorar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos adorar o Senhor em espírito e em verdade, lá em João 4, 23 e 24. Então nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós também devemos fazer o quê? Edificar uns aos outros. Quando uma pessoa chega para você com uma situação, nós devemos fazer o quê? Edificar pessoas com palavras que edificam os seus corações. E não colocar mais lenha na fogueira, né, como diz o outro. E também, que é o papel principal da igreja, que é evangelizar os perdidos. Todos nós fomos perdidos um dia, possivelmente. Talvez você tenha tido a oportunidade de ter nascido num berço evangélico, por exemplo. Então, você meio que já nasceu crente, vamos dizer assim. Mas a igreja precisa fazer o quê? Evangelizar. A evangelização é o oxigênio da igreja. Aprendendo a estender a mão. O que posso fazer na prática para estender a mão? Primeiro, seja compreensivo com as pessoas de sua igreja. Ao enxergar uma falha em alguém, não se esqueça de que você também não é perfeito, hein? Não é perfeito. Bom, ser compreensivo com pessoas de sua igreja, e também eu vou aqui acrescentar, não somente da igreja, mas também na sua sociedade, onde você mora, na sua família, lá onde você estuda, se porventura você trabalha lá também. Você precisa compreender as pessoas. E para você compreender essa pessoa, você precisa se colocar no lugar dela. Existe uma parábola muito interessante que a Bíblia nos relata sobre a parábola do samaritano. E existe uma questão aqui muito interessante, que o samaritano ele viu aquela pessoa ali caída e foi lá e fez o que tinha que fazer. O que ele fez? Ele fez um ato de compaixão. Isso também é uma forma compreensiva, porque ele compreendeu o estado daquela pessoa e em vez de falar A ou falar B, o que ele fez? Ele agiu da forma que tinha que agir. Quando você é compreensivo com as pessoas, por exemplo, você compreende o lado da pessoa, né, você talvez não precisa fazer, mas só o fato de você ouvir o que a pessoa tem a dizer já é meio caminho andado. Você já está ajudando e está ajudando muito. Então seja compreensivo quando a pessoa vem falar com você. Não seja aquela pessoa que vai tacar pedra na pessoa. Fala, não, estou aqui, vamos ver isso, como é que nós podemos fazer. Por que isso? Porque nós também temos defeitos, nós também falhamos. Quando você está errado, por exemplo, você não gosta que as pessoas
te ajudem. Não é que vai te apoiar no teu erro, não vai dizer que você está certo, mas vai falar assim, ó, você está errado, mas estou aqui, eu vou te ajudar nessa situação. Então nós devemos ser compreensivos. Em segundo lugar, não critique as pessoas, mas faça a sua parte. Criticar é algo que não dá trabalho. Todo mundo pode criticar todo mundo. Todos nós podemos falar mal uns dos outros. Podemos, mas não devemos. A Bíblia diz, nos fala que nós não devemos, como diz lá no Tiago, né, falar mal de um e de outro. Por quê? Porque com a mesma boca nós não podemos, né, a mesma língua, nós não devemos abençoar ou amaldiçoar o irmão. Nós devemos sempre abençoar. Nós não podemos, da nossa boca, não deve jorrar duas águas, salgada e doce ao mesmo tempo. Ou vai ser uma ou vai ser a outra. Da mesma forma, nós devemos evitar a crítica. Existe até aquela questão da crítica construtiva, né? Depende muito dessa crítica construtiva, é muito relativa, né? Essa é relativa mesmo, porque às vezes as pessoas dizem que está fazendo uma crítica construtiva, na verdade é uma crítica destrutiva, né? Mas evite criticar pessoas. Quando a pessoa chega para você e fala alguma coisa e você vê que ela está errada, ou você não concorda com o ponto de vista dela, coloque o seu ponto de vista. Você pode até discordar dela, olha, eu discordo de você. Eu vejo por esse lado. Mas quando você critica a pessoa por ela agir daquela forma, pensar daquela forma, você acaba diminuindo a simpatia que ela possa ter por você. Então isso é perigoso. Terceiro, tenha participação ativa nos trabalhos da igreja. Isso aqui é muito importante, como já foi falado, de você participar das questões da igreja, das situações, dos cultos, né, das ações sociais. É importante que você esteja presente, ajudando e também sendo ajudado. O que posso fazer para ajudar a quem precisa? Ao fazer parte do corpo de Cristo, você não apenas deve ser um cristão ativo nos trabalhos da igreja, mas pedir ao Espírito Santo que use a sua vida para ajudar as pessoas que estão feridas emocionalmente, enfermas fisicamente, entristecidas por diversas situações em sua vida pessoal, familiar e profissional. Olha que tantas coisas que você pode fazer. Existe uma questão muito interessante sobre comportamento humano. Às vezes a pessoa pode estar numa situação dessa, né, completamente com seus corações feridos, né, emocionalmente, estão entristecidos, talvez tenha lá brigado com o namorado, com a namorada, com o noivo, com a noiva, ou mesmo com o esposo, com a esposa, né, está fisicamente enfermo, né, tem tantas entristecidas com diversas outras situações da vida, desemprego, falta de dinheiro, entre outras coisas, na vida pessoal, familiar, profissional, tantas coisas que podem acontecer. Às vezes você discorda, por exemplo, do seu professor, da sua professora, ou da escola bíblica dominical, ou você discorda do seu pastor e tal. Então, existem tantas situações, mas olha que interessante. Você não precisa fazer muito. Por que não? Às vezes um sorriso seu para uma pessoa pode mudar a vida dela. Eu me lembro, eu tenho um amigo que uma vez ele estava comentando comigo que ele estava indo para a consagração de jovens. Nós tínhamos uma consagração de jovens e apesar dele não ser do nosso campo, ele sempre gostava de ir lá, ele sempre ia. E ele disse que uma vez ele estava indo só pela misericórdia. Ele estava a ponto de uma situação que ele comentou, não cabe aqui falar, mas ele estava numa situação assim, muito difícil. Ele estava completamente entristecido. E quando ele veio no caminho, bem perto da consagração da igreja onde havia a consagração, apareceu uma senhora que era da nossa igreja, uma irmã, que chegou para ele da janela da casa dela, deu um tchau para ele e disse apenas isso: a paz do Senhor, meu irmão, e sorriu para ele. Ele falou que naquela hora, instantaneamente, toda aquela mágoa que ele estava no coração apagou, desestabilizou, acabou com tudo, foi destruída por tudo. Um sorriso daquela mulher, o fato dela acenar e cumprimentar ela de longe pela janela, foi suficiente para dissipar toda a tristeza de seu coração. Então veja que às vezes um sorriso, ou um abraço, ou até mesmo uma palavra que você dá a uma pessoa, você faz a vida da pessoa completamente mudar. Inclusive há muitos casos relatados que por causa de um sorriso, ou uma palavra, ou um abraço, uma pessoa até evitou de tirar a sua vida. Existem situações que muitas vezes nós não compreendemos.
Então, o que você faz? Sempre que você conversar com uma pessoa, independente da situação dela, procure dar um sorriso, um abraço, dar uma boa palavra, até porque pode ser a última vez que você a veja. Então, tenha sempre isso no seu coração, que dessa forma você vai ajudar e vai ajudar muito a quem precisa. O que posso ser para então fazer? Não se esqueça que o ser vem antes do fazer. Então evite ser briguento e não menospreze os serviços que os outros membros da igreja realizam. Por mais simples que possam parecer, não existe trabalho de maior ou menor valor, apenas existem funções com maior ou menor visibilidade. Se eu te perguntar algo, você não vai saber. Por exemplo, você sabe como é o alicerce da sua casa? Não, você não sabe, a não ser que você tenha visto. E falar em ver, você tem visto o alicerce da sua casa? Não, você não vê. E as colunas da sua casa, você vê? Talvez não, se ela for embolsada, não, você não vai ver. Mas se você tirar as colunas e o alicerce da sua casa desaba. Por quê? Porque há situações, há funções que não aparecem, mas são importantes para manter a estrutura toda em pé. Então não menospreze o trabalho de ninguém na igreja, nem em lugar nenhum. Até aquela pessoa que você às vezes, mas eu jamais vou fazer um trabalho desse. Graças a Deus que tem alguém que faça. Porque quando nós compreendemos que até mesmo os trabalhos pequenos têm muito valor, muda completamente as circunstâncias. Eu lembro de um caso que aconteceu lá no dia 7 de setembro de 2010, lá na Rússia, quando um avião decolou e ele, lá pelas tantas, ele perdeu o controle. Só para resumir a conversa, até que ele avistou, né, o avião não tinha lugar para pousar e ele viu um aeroporto. Então o que ele fez? Ele imediatamente, ele nem pensou duas vezes, foi lá e colocou o avião no chão, pousou lá em segurança. Aí você vai falar assim, o que isso tem a ver? Bom, o que isso tem a ver com a nossa aula, né? Isso tem a ver porque tinha um faxineiro lá. E aquele aeroporto estava abandonado há mais de 10 anos. Se aquele faxineiro não estivesse lá, o que aconteceria? Os galhos, pedras que ficavam no aeroporto, quando o avião colocasse o trem de pouso na pista, o que aconteceria? Exatamente isso, ele perderia o equilíbrio e iria explodir. Ele ia bater em alguma coisa e explodir. E por que não aconteceu aquilo, uma vez que ele está há mais de 10 anos abandonado? Aquele faxineiro limpava aquele aeroporto todo santo dia, ainda que ninguém visse. Raramente tinha um movimento lá, mas ele fazia questão de limpar aquele aeroporto todo dia. Por conta disso, ele salvou mais de 80 pessoas neste avião. Então veja que parece que às vezes o nosso trabalho não tem nenhum valor, mas sim, ele tem. Então jamais menospreze aquelas pessoas que trabalham na igreja. O trabalho dela é de grande importância. Ainda que seja você, por exemplo, que faça um pequeno trabalho na igreja, saiba, o seu pequeno trabalho tem muita importância. A base de tudo é o amor. O amor é traduzido em serviço. Quem ama faz. Em um quadro na parede de uma casa estava escrito: eu amo o que eu faço e eu faço o que eu amo. Nesse sentido, você precisa descobrir sua vocação na obra de Deus. Você já descobriu a sua vocação? Você sabe por que você foi chamado? Porque cada um de nós temos habilidades. E há pessoas que talvez não saibam, talvez pregar, mas canta que é uma beleza. Eu, por exemplo, para cantar só o sangue de Cristo, só Jesus. Eu gosto muito de cantar, mas eu cantando eu sou uma negação. Então eu já sei que a minha vocação não é essa. Então, qual é a sua vocação? Aí você vai pensar, eu ainda não sei. Se você ainda não sabe a sua vocação, continue caminhando, continue fazendo a obra do Senhor com amor no seu coração, porque o mais importante não é a sua vocação, é como você faz essa vocação, e é com amor. A obra do Senhor ela precisa ser feita com amor, então continue fazendo a obra do Senhor com amor, porque certamente você brevemente irá descobrir a sua vocação. O amor é a expressão do próprio Deus. Ao trabalhar na obra de Deus e ao estender suas mãos para cooperar no trabalho do Senhor, lembre-se sempre do amor de Deus por você. E se Deus nos amou, também devemos amar uns aos outros. O Senhor nos amou? Sim, Ele nos amou e deu seu Filho. Então, o que nós devemos fazer? Amar uns aos outros. E falando de amor, de trabalhar na obra, veja, por exemplo, que diz lá em Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
De modo geral, o que esse versículo está dizendo para nós é o seguinte: você lança a sua semente hoje. Esse pão no original, o pão, nesse Eclesiastes 11, no original está semente. Então, quando você joga a semente hoje, você colhe amanhã. Então, ainda que passe alguns dias, você vai colher. Então, quando você faz a obra do Senhor hoje, com amor, ainda que você não tenha muita vocação ainda, mas você faz tudo que você faz com amor, você faz com prazer em fazer. Eu lembro que a Bíblia diz lá em 37:4 de Salmos: deleita-te também no Senhor e te considerará o desejo do seu coração. O que é deleitar no Senhor? É ter prazer no Senhor. Então tenha prazer no Senhor, tenha prazer na obra do Senhor, que um dia o Senhor certamente vai conceder o desejo do teu coração. Então, quando você compreende esses negócios, você vê que o amor realmente é a raiz, que tudo que você faz com amor, você vê que a semente que você planta, ela prospera e prospera muito para a honra e glória do nome do Senhor. O amor precisa ser praticado. Em um mundo onde parece que o amor está em extinção, cabe a mim e a você pedir a Deus que encha o nosso coração de amor pelas pessoas, pelos irmãos e irmãs em Cristo e pela obra de Deus. O amor é tão importante que nós seremos conhecidos assim. Como é que uma pessoa sabe que nós somos discípulos do Senhor, que somos servos do Senhor? Quando eles observarem que de fato nós amamos uns aos outros. Quando eles veem o amor em nós, aí eles vão ver que verdadeiramente nós somos de Deus. Por que nós somos de Deus? Porque Deus é amor e nós temos amor um para com os outros. O amor é extremamente importante. 1 Coríntios 13 nos diz, a partir do versículo 1, que Paulo estava falando, né, trazendo para os nossos dias, eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas se eu não tiver amor, de nada vai valer. Não vai ter nenhuma importância, não vai ter valor nenhum. Por quê? Porque o que valoriza o que você faz é o amor que você faz com aquilo. O amor que você faz para... É o amor que você usa para fazer aquela situação. Então, nós devemos ter... Tudo que nós fazemos na obra do Senhor, nós devemos fazer com amor de todo o nosso coração. Para concluir, é importante estender a mão para quem precisa, tendo a consciência de que nós somos membros do corpo de Cristo, que é a Igreja. Não podemos ser omissos diante das necessidades da obra de Deus em nossa igreja local, mas realizar o trabalho para Deus com alegria e fervor do Espírito Santo. O Senhor Jesus conta comigo e também conta com você. E você? Está pronto para realizar uma grande obra de Deus? Quando você está pronto para fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, com amor, você verá que é extremamente importante que você esteja congregando numa igreja. Você precisa estar numa igreja, eu preciso estar numa igreja. Agora existe aqui uma diferença que eu vou te falar em rápidas palavras, que é o desigrejado e os igrejados. O que são os desigrejados? São as pessoas que acreditam que são salvas e não precisam ir à igreja para serem salvas. Estão errados, porque nós somos corpo de Cristo, então nós devemos sim. Agora existe também os igrejados. O que são os igrejados? São as pessoas que acham que só pelo fato de elas irem à igreja são salvos, o que também não é verdade. Não é o fato somente de eu ir à igreja que eu estou salvo. Eu preciso ir à igreja, é verdade, mas preciso estar ali em amor, participando do corpo de Cristo e o Espírito Santo pousando dentro de mim. Por quê? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Então é importante que nós venhamos entender essa parte para que nós venhamos compreender a essência do Evangelho. É importante eu estar à igreja, mas também é muito importante que eu também seja templo do Espírito Santo. Hora da revisão. Número 1. A igreja é comparada ao corpo de Cristo, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Número 2. Em casa precisamos ter um espírito participativo, ajudando nossos pais nos afazeres domésticos. Número 3 é uma resposta pessoal. Número 4. Significa que tudo que eu faço deve ser no intuito de servir a Jesus, na certeza de que a recompensa virá das mãos de Deus. Número 5. Deus honrará todo serviço feito com amor e zelo. Olha que interessante. Deus vai honrar o quê? Quem faz bem feito? Quem faz com excelência? Não. Deus vai honrar aquele que faz com amor e zelo. E por que existe essa diferença? Porque há muitas pessoas que sabem fazer algo,
até na casa do Senhor, mesmo na obra do Senhor, faz com perfeição, com excelência, porque sabe fazer, mas não tem amor em fazer. Faz, porque quer fazer, porque nem porque quer fazer, porque quer, às vezes até quer aparecer, eles só sabem fazer. Então é importante que, ainda que você não saiba fazer, é importante que você faça com amor e zelo e dedicação para a honra e glória do nome do Senhor. E que Deus então continue abençoando a sua vida. Se você me ver na próxima aula, se Deus quiser, eu estou aqui todos os domingos, permitido o Senhor, ao 12h30, aguardando você com mais uma videoaula da classe de juvenis. Deus te abençoe. Tchau!